Olá, eu sou o pastor Adejarna Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 4, a estrutura da Bíblia. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre a supremacia da Escritura. E a lição de hoje nós vamos estudar sobre a estrutura da Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia ela tem dois aspectos, a Bíblia como livro e a Bíblia como mensagem. A Bíblia é um livro, a Bíblia é um livro divino. O fato da Bíblia ser um livro divino, inspirado por Deus, não o faz que ele deixe de ser um livro, ou que ela deixe de ser um livro. Ela é um livro, embora seja um livro inspirado por Deus. Por isso nós estudamos a Bíblia como livro e a Bíblia como mensagem. A Bíblia como livro é o que nós vamos ver na lição de hoje, a lição de número 4. É o aspecto estrutural da Bíblia. A nossa lição está baseada em Lucas 24, 44 a 49, aquele acontecimento no caminho de Emaús. É interessante que você comente este acontecimento com seus alunos para servir de base para a lição, mostrando então o aspecto estrutural da Bíblia. Bem, como a Bíblia está organizada? Nós precisamos conhecer a Bíblia no seu aspecto estrutural. Nós precisamos ter familiaridade com a Bíblia. Como é que a Bíblia está organizada? Primeiramente, a definição do termo Bíblia. A palavra Bíblia ela significa livro. O termo vem da língua grega biblos, que significa livro, e tem conotação de qualidade sagrada. Então, a palavra Bíblia vem do termo grego biblos. A palavra Bíblia no latim é um feminino singular, que exprime também a ideia de livro. Os cristãos passaram a utilizar o termo em latim por volta do ano 150 depois de Cristo, da Bíblia, ou os livros. Eles passaram a utilizar este termo para se referir ao conjunto de livros inspirados por Deus, a Bíblia ou os livros. Bem, o uso da expressão a Bíblia entre os cristãos foi inaugurado por Clemente de Roma. Essa declaração foi escrita por Clemente no ano 150 depois de Cristo, na sua segunda epístola. Ele escreveu: os livros e os apóstolos declararam que a igreja existiu desde o princípio. Os livros aí é uma referência à Bíblia, à palavra de Deus. Então, a definição ou o nome mais comum da Bíblia é exatamente este, Bíblia, ou livro, ou conjunto de livros inspirados por Deus. A Bíblia, então, é um conjunto de livros inspirados por Deus. A Bíblia recebe outros nomes, né? Por exemplo, em relação ao Novo Testamento, se referindo ao Novo Testamento, eles chamam o Antigo Testamento de lei de Moisés e os profetas, a lei de Moisés, os profetas e os salmos. São alguns termos descritivos que o Novo Testamento utiliza para se referir aos escritos do Novo Testamento. A Bíblia é chamada também de Escritura, ou Escrituras no plural. É chamado de os oráculos de Deus, é chamado de palavra de Deus. São várias expressões que são utilizados para se referir à Bíblia, a palavra de Deus. Bem, então, a definição do termo Bíblia. Agora, quais livros fazem parte desta coleção de livros inspirados por Deus? É o que nós chamamos, então, de cânon. Quais livros são reconhecidos como canônicos, como inspirados por Deus? A palavra ou a expressão cânon, ela significa vara de medir. O termo no hebraico significa vara de medir. O termo no grego cânon se refere ou significa régua. O termo aparece em alguns momentos no Antigo e também no Novo Testamento. No livro
de Ezequiel, nós temos o aparecimento desse tema, Ezequiel 40 e o versículo 3, vara ou cana de medir, é o termo que aparece ali nesse texto. Bem, então o cano da Bíblia é o conjunto de livros inspirados. O termo, então, significa vara de medir ou régua, ou seja, a vara ou a régua era um instrumento utilizado para medição, para medir, né? Se eu quisesse, então, verificar a medição de um determinado objeto, eu, então, me aproximava esse objeto, então, da régua, da vara de medir. A vara, então, de medir, ela servia para determinar, então, o tamanho, a extensão daquele objeto, né? Então, uma referência seria a vara de medir. Então, quando nós dizemos que um livro é canônico, nós estamos querendo dizer que ele é a norma de avaliação para avaliar os livros sagrados, né? O cânon, então, é o conjunto de livros inspirados por Deus, que servem, então, de referência para nós pautarmos, então, a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas práticas. Daí nós dizermos, então, que um livro é canônico, que esse livro é reconhecido, esse livro é inspirado, esse livro é canônico. Daí nós dizemos a lista de livros canônicos, ou o cânon da Bíblia. Então, o cânon está se referindo exatamente quais livros são inspirados por Deus. Esses livros inspirados por Deus nós chamamos então de livros canônicos. Os não inspirados, nós já vimos numa aula anterior, que nós chamamos de apócrifos, pois não tem um reconhecimento da inspiração divina. Bem, nós temos também um outro termo que é a forma como a Bíblia está organizada, que são os testamentos. Nós temos então 2 testamentos. Nós temos o Antigo Testamento e nós temos o Novo Testamento. Nós temos então 2 testamentos na Bíblia. O termo testamento, do latim testamento, e berite no hebraico, diateque no grego, o termo quer dizer aliança, pacto, concerto. O que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é a antiga aliança que Deus fez com o homem. O que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é a nova aliança que Deus fez com a raça humana. Então, o que são os livros do Antigo Testamento? Os livros do Antigo Testamento são os livros que estão pautados na antiga aliança que Deus fez com a raça humana, no antigo pacto que Deus fez com a raça humana. Ou seja, a base desses livros, a referência destes livros, esses livros são pautados na antiga aliança que Deus fez com a raça humana. Como a antiga aliança é a referência desses livros, então essa porção da Bíblia é chamada de Antigo Testamento. O que são os livros do Novo Testamento? Os livros do Novo Testamento são os livros que são pautados na nova aliança que Deus fez com a raça humana. Então, os livros que são pautados na nova aliança que Deus fez com a raça humana, através da morte, do sangue de seu Filho, do derramamento de sangue de seu Filho Jesus, nós dizemos então que são livros do Novo Testamento, ou o Novo Testamento. Então, Antigo Testamento e Novo Testamento. Bem, esses termos você tem aí na revista que aparecem em alguns momentos da própria Bíblia, a palavra testamento. Agora, como é que está organizado o Antigo Testamento? Então, já vimos que temos no Antigo Testamento e Novo Testamento. Nós temos 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Como estão organizados os livros do Antigo Testamento? Os livros do Antigo Testamento, eles estão organizados por grupos. Eles não estão em ordem.
Então, eles estão organizados por grupos, né? Primeiro, nós temos o primeiro grupo chamado de Pentateuco ou Lei, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos. Eles contam a história da nação de Israel. Por que nós precisamos, ou a Bíblia inclui a história da nação de Israel? Porque a nação de Israel foi a nação escolhida por Deus, eleita por Deus para trazer o Messias ao mundo. Por isso nós temos então 12 livros que vai de Josué a Esté, que conta a história da nação de Israel. Por isso são chamados de livros históricos. Depois nós temos os livros poéticos. Os livros poéticos são os livros que contêm poesias da língua hebraica. Às vezes nós temos uma concepção de poesia diferente do mundo oriental. A poesia do mundo oriental, ela não era pautada necessariamente em rima, mas em paralelismos. Então nós temos o livro de Jó até o livro de Cantares de Salomão, são chamados de livros poéticos. Depois nós temos os livros proféticos. Os livros proféticos se dividem em dois grupos, os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores são 5 livros, que vai de Isaías a Daniel. E os profetas menores são 12 livros, que vai de Oséias a Malaquias. Por que essa divisão ou esse termo maior e menor? O termo maior e menor não está relacionado à importância. Não quer dizer que os profetas maiores eles são mais importantes do que os profetas menores. A ideia do termo aí, ou o uso do termo aí maior e menor, está relacionado a tamanho, volume do livro e não a importância do livro. Então, profetas maiores e os profetas menores. Em Lucas 24:44, nós temos ali um exemplo de citação no Novo Testamento de como era dividido o Antigo Testamento. Lá diz lei, profetas e salmos. O povo judeu, então, organizava os livros ou agrupava os livros de uma forma diferente das nossas. Eu não estou querendo dizer que os livros da Bíblia do povo judeu são diferentes dos nossos. Apenas a arrumação, apenas a organização dos livros. É o que nós podemos ver em Lucas 24:44. Então, na Bíblia do povo judeu, que para nós é o Antigo Testamento, os livros estavam organizados, e isso desde o tempo de Jesus, em lei, que era o Pentateuco, os profetas anteriores e posteriores. Então, muitos livros que nós chamamos de históricos, eles conheciam como profetas. Aí nós temos, então, os profetas anteriores e nós temos também os profetas posteriores. Essa é uma forma de organização, então, da Bíblia do povo judeu, da Bíblia do Antigo Testamento, que era a Bíblia reconhecida e utilizada pelo Senhor Jesus Cristo. Depois, nós temos, então, os escritos, né? Os escritos, e o primeiro livro desse grupo dos escritos era exatamente o livro de Salmos. Então nós temos, veja bem, na Bíblia do povo judeu, essa divisão. Nós temos a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Nós temos os profetas, que eram os profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Na Bíblia hebraica, Samuel e Reis é um livro só. E nós temos os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Depois nós temos os escritos. Os escritos estão divididos em 2 grupos na Bíblia do povo judeu. Os livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó, e depois os 5 rolos, Cantares, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes. Esther e Eclesiastes. E em terceiro lugar, nós temos os chamados livros históricos, que faz parte também dos escritos, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Então, você pode perceber que nas nossas Bíblias, o Antigo Testamento termina em Malaquias.
Mas na Bíblia do povo judeu, o Antigo Testamento termina em Crônicas, porque lá os livros estão agrupados, arrumados de forma diferente. Então, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento teve também o seu, logicamente, teve um processo de formação durante um determinado período. O Antigo Testamento não foi escrito todo de uma vez, né? Nós tivemos talvez o livro de Jó, um dos mais antigos do Antigo Testamento. Nós tivemos o Pentateuco, que depois foram sendo escritos aos poucos, né? Até que esses livros então tiveram reconhecimento. Esses livros tiveram reconhecimento canônico. O reconhecimento canônico passa pela inspiração divina, que mostra e apresenta e atesta que um livro é inspirado por Deus, o reconhecimento do povo de Deus. O povo de Deus passou a reconhecer e a ler estes livros e a reconhecê-los como autêntico, e passou também por um processo de preservação. O povo não somente reconheceu, como o povo também preservou. Então nós tivemos ali o selo da autenticação divina pela inspiração, a leitura e a preservação ao longo dos séculos do Antigo Testamento. Bem, então as particularidades, a canonicidade do Antigo Testamento. Em relação às particularidades do Antigo Testamento, né? Nós tivemos a divisão em capítulos em 1227 depois de Cristo, e em 1445 tivemos a divisão em versículos do Antigo Testamento. Isso quer dizer então que quando o Antigo Testamento foi escrito, ele não foi dividido em capítulos e em versículos. Essa divisão foi posterior para facilitar a leitura, para facilitar a memorização, para facilitar a busca de um determinado texto no livro sagrado. Em relação ao Novo Testamento, o Novo Testamento nós temos 27 livros. Nós temos 27 livros no Novo Testamento. Esses 27 livros estão agrupados em Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, um livro de revelação, que é o Apocalipse, né? Nós temos as epístolas, que são 13 livros: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. São chamadas de epístolas paulinas. E nós temos as epístolas gerais, que são 8 livros: Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas, né? Então, as epístolas. Então, nós temos os evangelhos, um livro histórico, nós temos as epístolas e nós temos um livro de revelação ou profético, que é o livro do Apocalipse, né? A canonicidade do Novo Testamento. O Novo Testamento também passou por um processo. Todo o Novo Testamento foi escrito em cerca de 100 anos, foi escrito todo o Novo Testamento, portanto, um período muito menor do que a escrita do Antigo Testamento. O livro passou a ser reconhecido, ter provas da inspiração divina. Ela oferece essas provas da inspiração divina. Os próprios textos falam sobre isso, 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1,21. Passaram também por um processo de reconhecimento dos livros pela igreja e também de conservação. As cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, eram lidas nas comunidades, né? À medida então que o tempo foi passando, que foi surgindo muitas heresias, a igreja então reconheceu e fixou o cânon do Novo Testamento. A igreja não determinou, a igreja apenas reconheceu aqueles que já eram então utilizados. Logicamente que isso é uma longa história e é também um processo, né? O processo então da inspiração divina, da apostolicidade, enfim, processo então de reconhecimento e fixação do cânon do Novo Testamento, como também do Antigo Testamento. Então, a questão então do cânon das
das Escrituras, né? O cânon das Escrituras. Eu creio que esses elementos, então, são suficientes, né, para você trazer para a sua sala de aula. Logicamente, cada aula dessa, né, é importante você fixar os pontos, surgem muitos questionamentos, existem muitas ideias falsas e deturpadas, como que a igreja, ela selecionou aquilo que lhe convinha, né? Muitas pessoas circularam muitos livros falsos, as pessoas, então, de vez em quando você ouve falar sobre a possível descoberta de um determinado livro e que a igreja não reconheceu. Você deve estar pronto para responder a essas questões em sala de aula, né? Pois muitas pessoas, às vezes, passam a questionar a veracidade e a autenticidade da fixação do cânon da Bíblia, da Palavra de Deus. Bem, a Bíblia então tem 66 livros, e aí nós cremos num ponto também chamado cânon fechado. O cânon ele foi fechado por volta do ano 96 depois de Cristo. A própria Bíblia adverte que não se deve acrescentar nada às Escrituras. As Escrituras então não podem ser acrescentada, né? Nós cremos então no cânon fechado. O que quer dizer cânon fechado? Nós estamos querendo dizer que não se pode acrescentar elementos novos às Escrituras, não pode trazer elementos novos, uma pessoa acrescentar algo à Bíblia e dizer que Deus revelou para tal pessoa algo novo para ser acrescentado às Escrituras. Nós temos textos bíblicos que proíbem isto. Apocalipse 22, 18 e 19, Provérbios 36, Deuteronômio 4, 2, Deuteronômio 12, 32. Então nós cremos que o cânon ele está fechado. Existem grupos e seitas que têm uma espécie de cânon aberto, em que o fundador recebe novas revelações que está em pé de igualdade com as Escrituras, né? Os escritos de Ellen White, a fundadora do Adventismo, uma das mentoras do Adventismo, eles dão valor ao que ela escreveu com o mesmo valor das Escrituras, que ela foi tão inspirada quanto os escritores bíblicos. Isso é uma espécie de cânon aberto. Nós então cremos no cânon fechado. Bem, como conciliar o cânon fechado com as profecias dentro do movimento pentecostal? Nós cremos que Deus fala hoje através de mensagem profética. O dom de profecia, ele continua em evidência nos dias atuais. Nós temos a carta aos Coríntios. Mas qual a diferença entre o dom de profecia ou a profecia e as Escrituras? É que nós não atribuímos valor canônico às profecias. Elas são circunstanciais, elas são para atender um momento, mas elas não têm valor para todas as pessoas de todas as épocas, de todos os lugares. É o que acontece com a Bíblia. A Bíblia, a mensagem da Bíblia, aconteceu em um determinado momento específico, os acontecimentos, os fatos da Bíblia, mas aquilo que aconteceu em um determinado momento, que foi escrito, foi registrado, serve então de elemento canônico referencial para as pessoas de todas as épocas, de todos os lugares, seja na Idade Média, na pós-moderna, no período primitivo, em todas as épocas. Por isso, nós então reconhecemos esses livros como canônicos, mas o mesmo não acontece com as profecias. A profecia tem um valor então para aquela pessoa especificamente dentro daquela circunstância. Nós não pegamos uma profecia hoje e alargamos, né, a aplicação dela para as pessoas de todas as épocas, de todos os lugares. Esse é o diferencial. Portanto, você deve estar pronto para trazer esse elemento para a sala de aula, porque algumas pessoas questionam dizendo que o movimento pentecostal, através das profecias, eles então têm uma espécie de cânon aberto, o que não é verdade, pois se isso fosse verdade, nós teríamos que anotar, catalogar
todas as profecias e acrescentando as Escrituras. Nós não fazemos isto. Nós reconhecemos que Deus fala, mas que aquilo é específico para aquela pessoa, para aquele momento, naquela circunstância, e isso não serve de referencial para todas as pessoas, em todas as épocas e todos os lugares, o que acontece então com os livros das Escrituras, com a palavra de Deus. Essa é, portanto, a nossa lição de número 4, a estrutura da Bíblia. Que Deus, portanto, o abençoe. Nós agradecemos você que tem nos acompanhado, que você possa aí se inscrever no canal, deixar aí o seu like, o seu comentário e compartilhar também esse vídeo aí nos grupos da igreja que você faz parte. Que Deus, portanto, o abençoe e nós esperamos você na nossa próxima lição, quando nós vamos estudar sobre como ler as Escrituras. Até a nossa próxima lição.